Olá, Paroquiação José Vespasiano, tudo bem com vocês? Bom, sou o irmão Fabrício Wagner e estou hoje aqui com vocês para a gente matar as nossas curiosidades bíblicas. Bom, e a curiosidade que eu trago para vocês hoje, ela é uma curiosidade que muita gente tem até hoje. A gente vai dar curso por aí, vai ministrar palestra, por enquanto online, né? Mas as pessoas sempre têm essa dúvida. Bom, quer saber qual? Antes disso, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e chegou aqui, de repente querendo saber alguma coisa da Bíblia. Vem se unir a nós, tá bom? E não esquece, você que não é inscrito ou que já é inscrito, de acionar o sininho da notificação para você receber as notificações de todos os vídeos que nós estaremos lançando daqui para frente, tá bom? E claro, não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar ele com outras pessoas para que mais pessoas também possam conhecer a Sagrada Escritura como nós estamos conhecendo. Bom, mas a curiosidade de hoje é, irmão, qual é a tal diferença entre Bíblia Católica e Bíblia Protestante / Bíblia Evangélica? Bom, essa história ela começa lá nos inícios do cristianismo, tá bom? Vou começar essa história daí, porque você vai entender quando eu tocar nesse ponto mais lá na frente. Bom, quando Jesus morre, passam-se alguns tempos, a primeira geração de discípulos vai morrendo, começam a surgir, principalmente com Paulo, alguns escritos que falam, sobre Deus, sobre como Jesus é o Filho de Deus, sobre a sua missão. E esses livros começaram a ser considerados sagrados pelos cristãos. A questão é que tanto esses livros de Paulo, as cartas como nós conhecemos hoje, quanto os evangelhos e outros muitos textos, começaram a incomodar os judeus, porque os cristãos começaram a entendê-los como sagrados. Por conta disso, lá pelo ano 100, tá bom? Depois de Cristo, eles se reúnem e entendem que precisam fechar uma lista que definisse para eles, tá? Quais de fato eram os livros sagrados, tá bom? E aí eles fazem a famosa lista, o famoso cânon da Bíblia hebraica. Cânon é uma palavra de origem semita, cané, na verdade, que servia para medir. Ela podia ser fino, reto, grande. Era um instrumento usado para medir. Então, eles entenderam que precisavam fazer um cânon, fazer uma medida para dizer que livros, que lista era correta para a sua lista, de livros sagrados. E aí eles definiram, e um dos argumentos principais é que os livros sagrados deveriam todos ser escritos em hebraico, tá bom? Por que a língua foi um elemento definitivo? Primeiro porque os judeus acabaram se espalhando, tá, por muitos territórios, não só do Oriente, mas até mesmo em lugares, tanto do Ocidente, já poucos, mas sim, mas também porque muitos lugares, inclusive do Oriente, estavam sendo colonizados, explorados e dominados pela cultura grega, certo? Pelo grande Império Grego, que, claro, tinha como a língua oficial a língua grega. Existiram povos, judeus, que não moravam mais em Jerusalém e falavam a língua grega, e eles entenderam que precisavam contar essas histórias, esses relatos bíblicos para os seus filhos e descendentes que não falariam mais o hebraico, porque estavam em outros lugares onde a língua era a grega. E aí decidiram fazer, estou simplificando aqui a história e resumindo, para não ficar cansativo, e entenderam que precisavam fazer a sua versão da Bíblia em grego. Então eles pegaram os textos que eles tinham, certo? Os textos sagrados dos profetas, do Pentateuco, as histórias dos patriarcas de Moisés, enfim, todos aqueles livros e outros mais, e aí elaboraram a sua Bíblia. Só que nessa lista dos livros gregos acabaram entrando também outros livros que não tinham a sua versão em hebraico.
tá bom? Então, esse foi um elemento importante também para eles. E por que a língua, além desse fator histórico, era importante para os judeus que os livros fossem escritos em hebraico? Porque para eles, para esses judeus mais ortodoxos, né, mais radicais, a língua que Deus de fato se manifestou para o ser humano foi o hebraico, tá bom? Tinha um fato curioso, né, histórico, é que eles já não falavam entre eles o hebraico, já falavam o aramaico, tá? Só que liam a Bíblia geralmente em hebraico, porque para eles foi a língua com que Deus se manifestou para os patriarcas, para Moisés, para os profetas, e isso, como elemento sagrado, deveria ser levado em conta. Tanto que para eles o hebraico é uma língua sagrada, é a língua que, já falei, né, com que Deus se manifesta. Bom, quando lá pelo século XVI, já a gente dá um salto histórico agora enorme, tá bom? Lutero, ele faz a sua reforma protestante, ele entende que precisava voltar às origens, certo? Lembrando que o nosso cristianismo tem as suas origens no judaísmo. Ele falou, bom, o seio, né, da nossa fé, o âmago da fé cristã, para ele, está na Sagrada Escritura. Aí ele, né, lança aquele dito, sola Escritura e tal. E aí, somente a Escritura. Então ele, existiram no decorrer da história, gente, muitas listas de livros considerados sagrados. Volta e meia, alguns livros estavam nessa lista, ou depois saíam, enfim. Se a gente for passear por todas essas listas, dá muitos vídeos pra gente. Estou resumindo. E ele disse, bom, então vamos considerar a Bíblia hebraica como uma referência. Então, no Novo Testamento, ele deixou todos os livros, porque eles eram escritos em grego, tá? Todo o Novo Testamento era escrito em grego. Ele não mexeu, porque eles eram coesos com relação a isso. Dos livros do Antigo Testamento, assim como os judeus, Lutero resolveu considerar somente os que eram escritos em hebraico, tá bom? Porque tinha essa versão, certo, dos textos em grego e outros textos novos escritos somente em grego, e aí, que os judeus não consideraram, ele também resolveu não considerar. Por isso existe essa diferença nas Bíblias católicas e Bíblias evangélicas. Os evangélicos resolveram adotar essa lista, que ao todo, contando Antigo e Novo Testamento, é fixado para eles em 66 livros. Nós, católicos, somente no Concílio de Trento, há pouco mais de 500 e tantos anos, é que nós fechamos por definitivo a nossa lista. Uma lista que é composta por 73 livros. Nós temos 7 livros a mais que os nossos irmãos evangélicos. Dentro dessa lista, deixa eu pegar minha colinha aqui só para eu não esquecer nenhum desses livros, né? Quais são os livros que nós temos e que eles não têm, ou pelo menos se têm, não consideram como sagrados. Eu vou falar da história de tem ou não tem, tá bom? Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de trechos do livro de Esther e do livro de Daniel, que são escritos em grego. Eles também, como os judeus, cortaram da sua lista, tá? Bom, nem todas as Bíblias hoje em dia, né, protestantes, elas dispensaram esses livros. Elas continuam considerando esses livros como livros que não são sagrados, mas eles ajudam no estudo bíblico. Então, algumas Bíblias colocam, depois do Antigo Testamento, essa lista, né, os textos, com esses 7 livros que originalmente eles não tinham na sua lista, tá? Mas, repito, eles colocaram ali como fonte de estudo, porque ajudam a entender contexto histórico. Um fato importante é que Jesus, ao citar alguns textos do Antigo Testamento, cita exatamente esses textos. São alguns dos textos que Jesus muito cita. E quando ele cita, tem outro fator,
ele cita a versão, pelo menos nos textos do Evangelho, ele cita os textos que estão na versão grega e não na versão hebraica, tá? Então, levando em conta essas questões, os estudiosos evangélicos, né, / protestantes, entenderam que era importante dar uma atenção para esses livros, mas salientando mais uma vez que eles não consideram como sagrados, tá bom? Então, essa é basicamente de uma forma bem resumida e espero que esteja bem explicado para vocês essa diferença que a gente tem, tá? De Bíblias, né? Protestantes e Bíblias católicas, tá bom? Eu espero que eu tenha, como eu já falei, né? Ajudado você a compreender essa dúvida, tirado essa, né? Colocado aqui essa curiosidade para você. Mas se você tem outras curiosidades, comenta aí que mais você quer saber sobre a Bíblia, que curiosidades você tem, que dúvidas você tem, tá? Se não sobre a Bíblia, mas especificamente de textos bíblicos, como nós fizemos nas outras semanas, tá? E aí, com toda certeza, nós vamos responder as suas dúvidas, tirar a sua curiosidade, matar, né, a sua curiosidade sobre essas questões. No mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo, que você gosta do conteúdo do nosso canal e quer ver mais, tá bom? Então ele vai notificando. Aciona, claro, o sininho das notificações e diz que quer receber todas as notificações do nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve e para todo mundo, por favor, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas também tenham essa curiosidade sanada, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e que a palavra de Deus nos ajude a ter um encontro maravilhoso com Ele. Até mais!